O senhor falou todo o capítulo? Ou Vamos a partir do versículo 16? 16. Versículo 16, 16. 17, 18 e 19. Amém? Então, vou ler 2 e o senhor 2. Amém? Amém. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Louvado seja Deus. Versículos o qual o Senhor nos dá para a nossa meditação nesse momento bíblico desta noite, sábado 17 de abril de 2021. Oremos ao Senhor e logo após iremos fazer o texto, a leitura do texto áureo deste momento bíblico. Vamos todos trabalhar, né? A obra do Senhor. O varão querido, o Senhor Glória, vai participar junto conosco, sempre está aqui conosco, mas fica lá nos bastidores, calado. Só que hoje todos vão participar. Quando o ministro está ali filmando, o Senhor vai orar. Eu creio. Sim. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Eterno Pai, em cuja tua presença estamos, Com tua graça, Senhor. Para te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos Com tua graça, concedido. Senhor, misericórdia. Deus querido, Pai amado, eu te apresento agora, Senhor, a tua palavra foi lida através do teu servo, meu Pai. Deus usa o teu servo de forma a tua vontade, meu Deus. Deus querido, faz o que querer a tua vontade, meu sobre a Deus. nossa vida. Também te apresento os seus cristãos, a sua Bíblia aberta, Senhor, para entender a tua palavra, Pai. Deus querido, Pai amado, Deus querido, ser com todos, Senhor, guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio bom, Senhor Deus, tem concedido em mais um sábado estarmos aqui reunidos, irmão Caetano. Graças a Deus. Pedindo que a liberdade de tomar a frente para o Senhor dar início ao momento bíblico. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos lá em nome de Jesus. O capítulo 6 de Provérbio é um livro qual escrito por Salomão, né? Um dos filhos de Davi, filho mais novo, filho caçula, e ali o Senhor dá a oportunidade de Salomão fazer, né, nesse livro a escrita da sabedoria de Deus, de tudo aquilo que ele aprendeu com Deus, de tudo aquilo que ele recebeu de Deus. Ele tinha um momento de julgar, mas ele preferia deixar a sabedoria exercer em primeiro lugar. Não é? Tem uma coisa, Varão Caetano, que nós vemos também no livro do Provérbio, que através dos próprios erros, Salomão nos instrui a não cometer. Ele nos ensina através dos seus erros a não fazer a mesma coisa. Glória a Deus. É isso que podemos ver nos dias de hoje. Eu costumo dizer que eu aprendo mais com os erros do que com os acertos. Os acertos são méritos e os erros são oportunidade de mudança, né? Quando eu vejo alguém errando, eu tenho isso para mim, que é Deus me mostrando que eu devo ter cuidado, eu devo ter cautela para não cair naquela mesma fraqueza, naquele mesmo abismo. Não é assim? Se você ver o livro dos Provérbios, nós vemos que Deus usa com sabedoria a Salomão, Deus instrui Salomão a escrever o livro de Provérbios através dos seus próprios erros. Isso. Deixa-nos lições de vida, de sabedoria. Isso. Porque a Bíblia é um livro de instrumento ao qual Deus nos deixou com ensinamento para nossas vidas, para que a gente não venha a cometer
Nesse irmão Caetano, Verdade, meu amado, verdade. nós devemos acometer os mesmos erros. Vamos falar assim como os nossos pais, como falavam aos hebreus, eu não, Verdade. verdade. Provérbios 6:16. Provérbios 6,16, o texto áureo para esse momento, nós queremos dividir com os irmãos e amados, versículo 5, como texto áureo, capítulo 6, versículo 5, que está escrito assim: livra-te como uma gazela na mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Iremos fazer uma divisão. Versículo 16, 17, 18 e 19. O Senhor dividiu 12 versículos para cada fazer a leitura. E nós iremos assim, descansando um pouco a garganta um do outro. O Senhor vai começar com o versículo 16 ou vai dar continuidade com o 17. Senhor, agora Varão. O senhor pode ficar à vontade, Varão Caetano. O 16. Os irmãos estão ansiosos. Eu para vou ouvir com o Senhor. 16, o Senhor com 17. Amém? Em nome de Jesus. Meus amados, nós temos aqui na palavra de Deus a oportunidade do Espírito Santo nos ensinar. A oportunidade que o Espírito Santo tem para nos advertir, né? Para nos acrescentar algo da parte do nosso Senhor e Deus. Então, quando a gente vê nesses 4 versículos, uma porção o qual podemos ver que chama a atenção, porque a atenção aqui é a estrutura de Deus, né? A natureza de Deus com respeito à estrutura e natureza do homem, a resposta de Deus com aquilo que o homem oferece, com aquilo que o homem pratica, com aquilo que o homem exerce, com aquilo que o homem acerta ou erra. Então podemos entender, amados, que aqui no versículo 16, quando está escrito assim: estas 6 coisas abominam ou aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então a gente vai ver aqui que o Salomão, nessas linhas, ele nos traz ao conhecimento daquilo que o homem, com a natureza humana pecaminosa, deve ser advertido, deve ser orientado, deve ser esclarecido com os seus próprios acertos, erros, né? E também com a sua maneira de agir. Então ele diz que tem 6 coisas aqui, né? 6, aleluia, ele deu um número. 6 coisas que aborrece. Glória a Jesus. E uma que abomina. Olha o número da perfeição. Irmão querido, chega aqui em 7º. Veja como é bom a gente estar atento. Então esse momento, né? Esse momento bíblico hoje nos traz a uma maneira de nos estruturarmos ao conhecimento da palavra de Deus. E você que está em casa aí, está com a sua Bíblia aberta, medite em cada detalhe de palavra. Ele começou dando um exemplo de direção de quantidade. E nessa quantidade ele começou a mostrar a natureza e parte da estrutura de Deus com respeito ao agir do homem. Então esse versículo 16, ele nos abre a esse leque de atenção para que a gente venha estar sendo advertido esta noite. Versículo 17. Está tão ouvindo o Senhor falar. É mesmo assim. Louvado seja Deus. Somos gratos a Deus. Salomão começa a inspirado assim, pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor,
e nos deixa 6 advertências, né, pastor Caetano? A qual abomina a Deus. Em outras palavras, ao qual Deus detesta. Glória a Deus. Em uma linguagem mais simples, que alguns falam, odeia. É isso, varão? Isso. Vou fazer assim no 17. O 17 é muito profundo. O Senhor vai me ajudar. Meu Deus. Louvado seja Tenha Deus. misericórdia do meu nome. Versículo 17 diz: olhos ativos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olhos ativos são olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Deus sempre condena a arrogância dos homens, pois ela contraria a sabedoria divina. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Provérbio 8, 12, 13. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos e do temor ao Senhor. Consistem em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Isaías também fala sobre isso, profetiza estabelecimentos de montanhas da casa do Senhor, uma profecia claramente. Nesse mesmo capítulo ele mostra que Cristo viria contra a soberba e a arrogância dos homens. Isaías 2 e 12. Louvado seja Deus. Isso aí vemos, pastor Caetano, que uma das coisas que aborrece a Deus são os olhos elevados. São aquelas pessoas que são com os olhos que olham com olhares arrogantes, Aleluia, Jesus. com olhares orgulhosos para os seus irmãos, Glória a para Jesus. seu próximo. Meu Deus. E isso Deus condena. Deus não gosta dessa conduta, varão. Tem pessoas que olham para o seu irmão como olhar por cima, menosprezando o seu próximo. Louvado seja Deus. Que tem pessoas que até no olhar ele humilha o seu próximo. São olhos ativos, são olhos elevados, arrogantes, orgulhosos. Deus sempre condenou. Aleluia, Jesus. E a língua mentirosa, varão? Meu Deus. Louvado seja Deus. Deus odeia a mentira. E o pai da mentira Aleluia. É o perverso, é o perverso. o nojento, o inquilino do inferno. É ele. Satanás. Diabo maldito. É verdade, varão Caetano. E o mentiroso será castigado por Deus. Lá em Salmos está escrito 7, 12 e 19. Amém? Seu poder, varão. Salmo 7, 2 e 19. Salmos 7, 7, do 2 ao 16. do 2. Ao 16. Aleluia. Louvado, exaltado o nome de Jesus. Para que Ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaço, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquilo que tinha paz,
paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos meus pés a minha vida sobre a terra. E repudia, assim reduzindo a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim, para que em juízo que assim ordena, assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo. Deus julgará os povos. E Deus o detesta a mentira. Glória a Deus. A mentira ela não anda ao lado da verdade. Ela não tem como. E quem anda com Deus, anda na verdade. Glória a Deus. Quem anda com Deus, pratica a verdade. E quem anda com mentira, ele já diz tudo, né? Ele é o oposto da verdade. Quem mente, engana. Ele engana, ele acha que está se enganando aos povos e a Deus, mas na verdade ele está enganando a si mesmo. Glória a Jesus. E o servo de Deus, ele não anda com mentira. O servo de Deus, ele não pratica a mentira. Por quê? Porque nele habita o Espírito de Deus, o Espírito de verdade. E não há como andar, não há como o Espírito de verdade habitar ao lado da mentira, ou andar com a mentira. Glória a Deus. Aleluia. A mentira aborrece a Deus. Glória a Deus. Não é isso, Varão Caetano? Verdade, meu querido. Glória a Verdade. Jesus. A mentira Glória a Deus. aborrece a Deus. Eu vou deixar a parte B para o segundo. Irmãos que derramam sangue inocente, meu Deus. Glória a Jesus. Meus amados, Glória a Deus. Glória a Deus. essa palavra de provérbio naquele tempo, naquela época, né? Naquele século, naquele milênio, trazia a situação atual, Glória. trazia a situação que estava aos olhos do povo ali, trazia a realidade ali quando o Espírito Santo conduz a ler, né? Nos dias de hoje, a gente pode querer imaginar como era naquela época. O que trouxe o Senhor dizer, irmãos que derramaram ou derramam sangue inocente. Podemos ver que, louvado seja Deus, antes que Jesus morresse na cruz, como um inocente que foi derramado o seu sangue, carmesim poderoso, já estava aqui escrito. Louvado seja Deus. A gente vai ver que inocentes morreram ali para a alegria daqueles reis, para a alegria daqueles imperadores, para a alegria daqueles governantes que saltavam ali naquele espaço, Glória a Jesus. né, irmãos?
Eu gosto de um linguajar assim mais conhecido, assim, mais racional, né? Glória a Jesus. Aonde se tinha ali jogos naquele espaço, era como se fosse um campo de futebol, né, irmãos? Mas ali agora soltavam os servos do Senhor, soltavam leões ali dentro para serem destruídos, sangue inocente sendo derramado. E isso trazia sobre o Senhor e traz como hoje ainda, louvado seja Deus, o aborrecer. Inocentes como João Batista, que foi o seu sangue derramado, porque foi pedido por uma mulher perversa, a sua cabeça em uma bandeja. Sangue inocente derramado, quando pegaram Estevão e apedrejaram, sangue inocente derramado. Louvado seja Deus, louvado, exaltado o nome de Jesus. Quando estava ali agora, amados, aqueles que sangravam por não se render à injustiça dos perversos, ao próprio inimigo, Satanás, diabo, os reis diabólicos da época, governantes da época. Glória a Deus. Mas aí vamos trazer em nome de Jesus aqui agora para o nosso tempo. Que tempo é esse? O que é que aborrece ao Senhor? Imagine nos dias de hoje alguém derramar sangue inocente. É aquele que é tirado a sua própria vida por conta de uma carteira que às vezes não tem o valor que o perverso, malvado, que lhe tirou a vida, estava precisando. Sangue derramado por inocência, em uma inocência. Sangue derramado ali agora, amados, quando uma criança, podemos ver fatos atuais nos dias atuais, poucos dias atrás, há um mês e pouco, quando uma mãe que não teve a estrutura de mãe, deixou que o sangue do seu filho fosse derramado. Entre outros e outros casos. Agora ainda trazendo para mãe e filhos. Imagine a mãe que toma um remédio para derramar o sangue de um filho que ainda não veio a viver neste mundo, ainda no ventre. Aleluia. Pediu para lhe tirar, lhe arrancar a vida. Sangue inocente. Mães que assim fizeram, mulheres que assim fizeram, que eu não vou julgar aqui, dizer que não merece ser chamada de mãe, porque às vezes é por um momento de fraqueza, é uma distância de Deus que faz com que a família aconselhe a tirar a vida daquele que está no ventre, que é um sangue inocente. Isso aborrece ao Senhor. É um sangue inocente quando nós podemos ajudar um irmão que a enfermidade não é tão grave, mas há uma necessidade de que, irmãos? De uma união entre nós. Às vezes sabia que nós nos preocupamos para querer matar a fome de muita gente, que não é errado, isso é muito bom. Mas às vezes tem uma criança, tem uma pessoa que está precisando apenas de alguns exames, e é tão mais barato do que tantos ventiladores, do que tantos tetos, do que tantos pisos, tantas caixas de som, que a gente se preocupa em querer comprar o melhor. Mas nós sabemos também, amados, que sangue inocente é esse, quando precisa de uma ajuda nossa, e a gente vê ele morrer à míngua, como diz o ditado popular. Isso é um sangue inocente. É um sangue inocente, amados, quando nós podemos livrar, aleluia, e não livramos a pessoa. Então tudo isso é sangue inocente. Tanto o criminoso, o perverso que tirou a vida, como a própria família, o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, o tio, alguém que aconselhou que aquela mulher arrancasse a vida daquele inocente do ventre. Aí alguém pode dizer, nunca entrando essa palavra é Deus que permite ser transmitida. Eu não vou dizer que não sei
Porque estou dizendo porque eu sei. É Deus que permite transmitir essa palavra. Glória a Jesus. Não foi planejado, não foi trazido de casa, mas o Senhor nos abre um espaço para dizer que sangue inocente derramado traz o aborrecer a Deus. Louvado, exaltado o nome de Jesus. Louvado. Versículo 18. Pastor Fernando, se o senhor tem mais alguma coisa para, através do Espírito Santo, para acrescentar nesse versículo 17, fique à vontade. Agora que eu quero te dizer em nome de Jesus, sangue inocente às vezes está sendo derramado por aqueles que dizem que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, e na verdade está com as mãos sujas de sangue. Sabia que quando nós pensamos na morte de alguém, desejamos, arquitetamos a morte de alguém, já temos a nossa mão suja do sangue. Porque não foi uma morte física, mas foi um desejo espiritual, do profundo da alma e do espírito, do oculto aonde só Deus esquadrinha. Louvado seja Deus. Versículo 18. É do Senhor. 16, Senhor. 17, 18. 16. Certo. Não, mas O Senhor me deixou a parte B do 17. A continuidade do 18 é minha realmente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Coração que maquina pensamentos viciosos. Vou fazer o seguinte, vou lhe ajudar. Vou fazer uma Deus. introdução rápida Olha, para você fazer o desenvolvimento. meu Deus, tenha misericórdia do meu nome. Sim, Pessoas que tramam contra o justo. Há muita injustiça no mundo que vivemos hoje, Pastor Caetano. sim. E no mundo que vivemos hoje, de pessoas boas ficam desesperadas. Glória a Jesus. Por quê? Porque há pessoas que tramam o mal, projetam o mal em seu coração contra o seu próximo. É duro ver isso, que há, desde a antiguidade como hoje, o coração é um coração perverso. Aleluia. Louvado seja É Deus. um coração perverso. O coração ao qual o Espírito de Deus não habita, aí vem outras, como fala, que a pessoa que tem um olhar ativo, orgulhoso, perverso, a pessoa que mente, que engana, que tenta enganar, que jura falar a verdade com falsidade, é uma pessoa que tem um coração perverso, para não Caetano. Aleluia. Uma pessoa que chega a derramar sangue inocente, é uma pessoa que tem um coração perverso. Isso, irmão Caetano, é a pessoa que tem um coração perverso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmão Caetano melhorou agora, irmão Caetano. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
coração que trama, que projeta ímpios, que projeta o mal, que projeta a destruição, que projeta o ódio contra o seu irmão, é um coração que aborrece a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O microfone estava com defeito. Louvado seja Deus. Louvamos a Deus. Recebemos um Caetano, um ouvinte falando que não estava conseguindo ouvir, mas percebemos agora que o nosso microfone estava com defeito. A parte A do versículo 18, que fala sobre o coração que maquina em pensamentos viciosos, falando sobre o coração perverso, um coração mentiroso, um coração orgulhoso, um coração que trama o mal contra o seu próximo, que deseja ver o mal do seu próximo, que maquina o mal para com o seu próximo, para com o seu irmão, até mesmo o que aconteceu com aquele garoto, como o senhor falou, que foi um coração, uma pessoa que tinha um coração perverso, um coração enganoso, um coração que não tinha dentro de si a palavra de Deus. Era um coração, uma pessoa que não tem dentro de si a verdade. É uma pessoa que não tem dentro de si o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos voltar lá para o velho livro de Reis, mas Caetano. Mardoqueu. Amém. Amém. Foi isso, Mardoqueu. Uma pessoa intentou em seu coração, tramou dentro de si, projetou dentro de si algo mal contra os servos de Deus. E isso aborreceu a Deus. Isso era Caetano. Verdade, meu querido. E ele tinha um olhar ativo. E tinha uma língua mentirosa. Mas só que ele não, pastor Caetano, ele não sabia que Deus nem dorme, nem cochila e nem tardia. Glória a Deus. E tudo aquilo que ele projetou ainda queria derramar sangue inocente. Meu Deus. Louvado seja Deus. Mas tudo aquilo que ele tramou em seu coração era tudo que aborrecia a Deus. O que aconteceu com ele, irmão Varão Caetano? A forca que ele preparou, maquinou, mentiu para Mardoqueu ser enforcado, amados, Deus foi justo. Foi para ele mesmo. Glória a Deus. O que eu quero dizer é que a pessoa que não conhece a verdade, que não conhece a Deus,